Fala galera do Fora do Frame, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e no vídeo de hoje eu tô aqui para falar sobre adaptações literárias para o cinema. Será que elas funcionam ou será que elas não funcionam? Como é que é esse processo? Recentemente saiu o filme Jogador Número 1 e eu fui assistir esse filme porque eu tinha lido o livro e eu tinha gostado muito do livro e eu estava muito ansioso para ver aquela adaptação no cinema, para ver de que forma que eles iam adaptar aqueles personagens e aquela história cheia de referência aos anos 80, como ia funcionar aquilo. Bom, eu me decepcionei um pouco com a adaptação. Eu achei que eles tiraram algumas partes que eram meio essenciais no livro, porém, como filme em si, como produto final de um filme, ela funciona muito bem. Então, eu fiquei com essa dúvida na cabeça. Será que a adaptação funciona quando ela é feita 100%? Ou será que a adaptação ela só funciona quando ela mantém só a base do filme e ela mantém ali os personagens principais, enfim? Então, por isso, eu resolvi fazer um talk show aleatório sobre essa questão. E eu trouxe duas convidadas especiais para falar comigo sobre esse assunto. Uma delas é a Úrsula, do Poison Books, do canal Poison Books. E a outra é a Belly, do canal Belly Hands, que eu sempre pego dica de livro com ela. A Belly sempre acerta comigo. Se você estiver precisando de algum livro bom para ler, vai no canal delas duas, porque o conteúdo é muito bom e elas realmente recomendam livros muito bons. Enfim, vamos para a discussão, vamos ver o que elas falaram aí sobre adaptação, se funciona ou não funciona e o que eu posso acrescentar nessa discussão. Enfim, vamos aí ao vídeo, vamos embora. Vamos ver se a adaptação funciona ou não funciona. Bom, a dúvida é se as adaptações literárias funcionam no cinema. Na minha opinião, sim, elas funcionam muito bem. Graças a elas, muita gente tem acesso aos livros, porque às vezes não sabia que tal filme era um livro. Eu, por exemplo, quando vi Laranja Mecânica pela primeira vez, eu não sabia que era um livro, depois eu fui atrás e curti muito. Eu acho muito legal essa primeira colocação da Belly, quando ela fala que muitas das vezes a gente não sabe que um filme ela é uma adaptação de um livro e a gente fica muito curioso para saber um pouco mais daquela história. Recentemente, Hollywood tem apostado muito em adaptação. Eu acho que Hollywood está muito carente de roteiros novos, de ideias novas. Então, por isso, assim, tem muito filme baseado em quadrinho, muito filme baseado em livro. Então, recentemente, eu acho que de uns 10 anos para cá, a gente tem tido muita adaptação para o cinema. Eu acho muito interessante ela ter colocado isso, porque isso já vem, acho que isso já vem até um pouco desde Laranja Mecânica, né? Mas Laranja Mecânica é um caso à parte, porque foi uma adaptação feita pelo Kubrick há muito tempo atrás. Mais de uns 10 anos para cá, isso vem ocorrido mais e mais vezes, e as pessoas vêm sabendo que são adaptações depois. Então, isso é muito interessante também de ser colocado. Assim, claro que os leitores vorazes queriam muito poder pegar e copiar uma página e colar na tela, copiar a página e colar na tela, sabe? Tipo, fazer exatamente como no livro. Isso muitas vezes não é possível. Às vezes tem que ser adaptado alterando a ordem dos acontecimentos do livro, porque às vezes o livro é narrado de forma com que de ordem não cronológica, né? E no cinema funciona melhor a ordem cronológica. Eu acho que o mais importante para frisar aqui é que uma adaptação não é uma cópia, ou seja, ela não é algo que é para ser idêntico, ela é adaptada. Então, ela tem que chegar a uma reestruturação para passar para uma plataforma diferente de arte, como é o caso do livro para o cinema. Eu acho que o caminho essencial para fazer uma boa adaptação é fazer com que o filme seja inspirado no livro e não baseado. Eu acho que quando a gente coloca a palavra baseado, as pessoas ficam muito chapadas. Não, mentira. As pessoas ficam muito fixadas na ideia de que o filme vai ser igual ao livro. E na verdade não é isso. A intenção não é essa. A intenção é que o filme seja inspirado naquela obra literária. E não exatamente uma cópia, porque a adaptação, como eu falei, não é cópia. Eu acho que funciona muito bem, eu acho que as adaptações são muito válidas. É legal quando elas são bem feitas, mas a gente sabe que sempre vai ser feito o possível para se ter uma boa adaptação. Acaba aumentando o acesso das pessoas àquele conteúdo. Por exemplo, Extraordinário é um livro incrível e depois do filme eu tenho certeza que muita gente teve acesso àquele tema que é abordado pelo livro e pelo filme. Eu acho muito legal e eu sou super a favor de adaptações cinematográficas de livros.
E acho que elas dão super certo e fico muito feliz com elas são bem feitas. Acho que Extraordinário é um caso aí que a Belly citou que é muito recente e que deu muito certo. Pra quem leu o livro e viu aquele filme, viu a forma como ele foi feito, realmente a adaptação foi muito bem feita, foi perfeita, assim. Então é muito interessante a forma como eles conseguiram se inspirar no livro para trazer uma obra cinematográfica. É muito bacana, é muito legal citar o Extraordinário. Porém, a gente também pode citar algumas falhas, né? Como é o caso do Percy Jackson, que eu acho que é a mais famosa de todas, que é um livro que foi muito aclamado pelo público infanto-juvenil, mas na época do filme, na época que foi lançado o filme, a adaptação foi muito fraca, as pessoas não gostaram, eles continuaram insistindo em continuações e mesmo assim as pessoas não gostaram. Mas a gente tem casos de muito sucesso, como é o caso dos Jogos Vorazes, Senhor dos Anéis, enfim, e outros casos aí. Vamos ver aí o que a Úrsula vai falar e vamos ver se ela de repente fala sobre isso. Sim, elas funcionam. Existem aí muitos exemplos que podem provar isso, como O Senhor dos Anéis e Harry Potter e outros grandes filmes clássicos ou contemporâneos que estão aí e fazem muito sucesso, mesmo após anos de lançamento. E isso não é regra, obviamente, nem todo filme adaptado dos livros vai fazer sucesso no cinema. Tudo isso depende de muitos fatores, depende da história, depende da forma como ele foi adaptado, depende da aceitação dos fãs e tudo realmente varia. Alguns filmes são feitos para os fãs, outros filmes são feitos realmente para um público diferente que irá assistir no cinema, porque são duas plataformas diferentes, os livros e os filmes, e tem características diferentes também. Nem todo filme poderá ser completamente adaptado de forma idêntica ao livro. Algumas mudanças podem ser feitas e isso não necessariamente é para o pior, muitas vezes melhora até a adaptação. Então, tudo isso vai variar muito e vai influenciar para o sucesso ou não daquela obra. Eu acho que esse ponto que a Úrsula coloca quando ela fala que os fãs têm que ter um pouco mais de paciência quando o quesito é uma adaptação literária é muito válido. Porque a gente está analisando duas obras muito diferentes, com formatos muito diferentes. Eu acho que o cinema ele tem uma narrativa própria, ele tem uma forma muito característica de ser feita, e um livro ele também tem uma característica muito própria de ser feita. Enquanto no livro você precisa descrever tudo o que está acontecendo, tudo que está ao redor do personagem, para que o imaginário do público funcione, no cinema você não precisa, você precisa apenas do visual. Claro que você precisa de um bom diálogo, você precisa de uma boa atuação, você precisa de um bom roteiro. Mas o visual já ajuda você a ter conhecimento do ambiente, enquanto que no livro, por exemplo, você não tem um conhecimento do ambiente. Você precisa que a história te conte como o ambiente está. Então essa, por exemplo, já é uma diferença que você tem assim de um livro para um filme, de uma obra literária para uma obra cinematográfica. Não existe regra, não existe nada que está fixo nesse mundo cinematográfico e literário. Então, é isso. Nem todo filme que é adaptado de um livro irá fazer sucesso, mas sim, adaptações podem fazer muito sucesso. Então é isso. Eu acho que a gente chegou à conclusão de que as adaptações podem sim funcionar, podem sim fazer muito sucesso, mas eu acho que vai depender muito da cabeça do público e da forma como a adaptação é feita. Eu acho que essa questão do filme ser inspirado no livro facilita um pouco mais a conscientização do fã na hora que ele for ver o filme em si. Porque aí ele vai saber que a obra não vai estar ali exatamente da forma como ele leu. E por isso talvez a chance de frustração dele seja menor. Então ele vai ver uma nova obra, ele vai ver uma obra baseada naquele livro, naquele conto, naquele quadrinho, naquela história que ele se apaixonou, que ele gostou. Então, no meu caso ali de jogador número 1, por exemplo, eu tinha que estar esperando algo novo, algo que fosse complementar a tudo o que eu li nos livros. Então, eu acho que isso é o essencial para os fãs e para as pessoas que gostam de adaptações literárias e gostam de ver os seus livros favoritos sendo adaptados ao cinema. É ter um pouquinho de paciência e saber que o livro ele é uma inspiração para aquela obra cinematográfica. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a Belly e a Úrsula pelos comentários, por terem participado desse talk show comigo. Eu vou deixar aqui o canal delas para vocês irem se inscrever. Vai lá, se inscreve, vai ficar por dentro do mundo dos livros, porque vale muito a pena. Elas dão indicações muito boas.
E é isso. Por hoje é só. Um beijo e tchau. Too many sleepless nights. I own that. I said it time and time. I know that I wanna try again.